Moro na cidade de São Paulo e desde a infância sempre estive imerso em experiências que estavam além do comum. Cresci ouvindo histórias sobrenaturais e, ao longo dos anos, também vivenciei algumas situações que, aos olhos de outros, pareciam impossíveis. Minha família sempre teve uma fé religiosa muito forte, e embora a religião fosse um tema constante em minha vida, eu sempre tentei encontrar explicações racionais para tudo o que acontecia ao meu redor. Contudo, houve um evento específico que até hoje me deixa perplexo, sem respostas plausíveis. Quando eu tinha 16 anos, no auge da minha adolescência, consegui minha primeira namorada. E ela compartilhava comigo o interesse por assuntos paranormais. Juntos, discutíamos temas sobre o inexplicável e, além disso, ela também já tinha algumas experiências sobrenaturais que tornavam nossas conversas ainda mais intensas. Estudávamos juntos e, em muitas ocasiões, permanecíamos até mais tarde no curso, aproveitando o silêncio para conversar sobre esses temas que tanto nos intrigavam. Em uma determinada semana, comecei a notar uma sequência de eventos que, para mim, pareciam absolutamente estranhos e fora de lugar. Até então, chegávamos juntos ao curso e comecei a reparar que um dos porteiros do prédio nunca me cumprimentava. Embora ele não estivesse me ignorando, algo nele parecia muito incomum. Quando ele olhava em minha direção, eu tinha a sensação de que simplesmente não estava ali. Era como se o olhar dele atravessasse o meu corpo, me deixando com a estranha impressão de ser invisível. Isso me incomodou bastante e passou a me causar um certo desconforto. Na mesma semana, tivemos uma atividade que envolvia a identificação de pontos estratégicos dentro do campus para reformas e outras melhorias. Formamos um grupo de 4 pessoas e, com isso, começamos a explorar o local como uma verdadeira expedição. Decidimos descer as escadas e investigar mais a fundo os andares do prédio. Quanto mais descíamos, mais andares subterrâneos e abandonados encontramos. Cada novo andar parecia mais sombrio e sujo do que o anterior, e o medo foi se intensificando, como se estivéssemos invadindo uma área proibida. Um lugar onde não deveríamos estar. Mesmo assim, a curiosidade nos impulsionava a continuar explorando. Após atravessarmos uma série de corredores úmidos, imundos e totalmente desabitados, chegamos a um ambiente que era completamente distinto de tudo o que havíamos encontrado até ali. A sala era extremamente limpa e branca, de um jeito quase surreal, dado o estado dos outros lugares pelos quais passamos antes. Aquilo não fazia sentido algum. Ao fundo do corredor havia uma grande porta branca, e por trás dela era possível ouvir uma variedade de sons, como gritos e murmúrios. Era como se houvesse várias pessoas conversando, algumas gritando e outras falando em sussurros. A curiosidade nos impulsionava a querer saber o que estava além daquela porta. Mas o medo e a sensação de algo errado tomaram conta de nós. Decidimos então sair rapidamente daquele local, sem nunca ter revelado o que estava por trás daquela porta misteriosa. Depois disso, o ambiente inteiro parecia tomado por uma aura estranha. Pessoas aleatórias nos observavam fixamente, e alguns dos porteiros passavam por nós com sorrisos macabros e incomodamente estranhos. No entanto, por mais bizarro que tudo aquilo fosse, na minha mente jovem e despreocupada, eu sempre encontrava uma explicação racional para o que acontecia, como uma tentativa de dar sentido àquela situação. Mas as coisas tomaram um rumo ainda mais desconcertante. Em um determinado dia, eu e minha namorada decidimos ficar no prédio mais tarde, apenas para conversar com mais calma, longe da agitação. Já passava das 18 horas quando decidimos subir para o 2º andar de um dos prédios que estava interditado, onde poderíamos ter mais privacidade. O 2º andar era amplo, com uma varanda grande e uma vista impressionante da cidade. Subimos e ficamos lá por alguns minutos, conversando, até que coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, as luzes se apagaram de repente.
algo que era completamente fora do normal para aquele horário. Em seguida, os elevadores começaram a abrir, mas ninguém saía e ninguém entrava. Era um comportamento incomum para aquele lugar. Ignoramos os acontecimentos e tentamos continuar nossa conversa. Porém, alguns minutos depois, um dos seguranças do prédio apareceu. Sabíamos que não deveríamos estar ali e imaginei que ele viria nos expulsar e nos repreender. Surpreendentemente, ele passou por nós como se não estivéssemos presentes. Não entendia o que estava acontecendo, mas achei estranho e pensei que talvez ele não quisesse nos incomodar. Após sua saída, cerca de 20 minutos depois, outro segurança apareceu e, mais uma vez, nos ignorou completamente. Ele nos olhou, mas parecia que não nos enxergava. Ele simplesmente passou por nós sem qualquer reação. Uma sensação anormal tomou conta do meu corpo ao ver o sorriso estranho que ele exibia. Pode até parecer ingenuidade minha, mas mesmo com todos esses acontecimentos estranhos, continuei tentando ignorar a situação. Eu não queria deixar minha namorada assustada e também não queria criar um problema onde, aparentemente, não havia nenhum. Foi então que as portas do elevador se abriram novamente e isso chamou minha atenção. Olhei e vi uma menina pequena saindo, segurando o que parecia ser uma mochila. A princípio parecia algo normal, mas ao olhar para o rosto dela, fui tomado por um medo súbito. O rosto da menina estava coberto por uma sombra, como se uma névoa tivesse tomado o lugar de suas feições. Ela se sentou de costas para nós, e o medo foi aumentando. Levantei rapidamente e puxei minha namorada para o canto, tentando ocultá-la da visão da menina. Ouvi risadas e barulhos estranhos vindo dela, mas o mais perturbador foi que minha namorada parecia completamente alheia a tudo aquilo. Ela não reagiu a nenhum dos sons estranhos ou à situação bizarra que estava se desenrolando. Eu evitei o olhar da menina por apenas um segundo, e quando voltei a olhar, ela simplesmente desapareceu. Fiquei ainda mais confuso, pois não ouvi o som do elevador, nem o barulho da porta das escadas que se fechava. Naquele momento, tomei a decisão de sair o mais rápido possível daquele local. Descemos as escadas apressadamente, e quando chegamos ao pátio, notei que várias pessoas nos olhavam com expressões estranhas e sorrisos desconfortáveis. Puxei minha namorada pelo braço e saímos daquele prédio o mais rápido possível. Após sairmos do prédio, não falamos sobre o que aconteceu até o momento em que ela entrou no ônibus para ir para casa. Quando cheguei em minha casa, me deitei e comecei a refletir sobre o que havia ocorrido. Eu ainda não conseguia encontrar uma explicação plausível para tudo o que tinha acontecido. E o pior estava por vir. No dia seguinte, entrei em contato com minha namorada, como costumava fazer. Após uma breve conversa sobre o ocorrido, perguntei-lhe o que ela lembrava daquela noite e como ela, que costumava se assustar com facilidade, estava tão calma e serena diante de toda aquela loucura. Ela me disse que não tinha visto nada daquilo. Para ela, a noite tinha sido completamente normal. Fiquei chocado ao ouvir isso. Ela afirmou que ficamos o tempo inteiro no segundo andar e ninguém foi até lá. Nem os seguranças, nem a misteriosa menina. Perguntei-lhe sobre os sons, as luzes apagando e todos os outros acontecimentos estranhos. E ela disse que não se lembrava de nada disso. Para ela, tudo parecia ter ocorrido como uma noite comum. Até hoje, não consigo entender o que aconteceu naquele dia. Lembro claramente do rosto daquela menina e do som peculiar que ela fazia enquanto ria. Bom, essa é minha história. Talvez não tenha sido aterrorizante para muitos, mas para mim foi um dos dias mais estranhos e inexplicáveis da minha vida. Agradeço a atenção e a paciência de quem me acompanhou até aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel e hoje vou compartilhar uma história assustadora que aconteceu comigo em 2011, quando eu ainda morava no Sul.
Acho que todo mundo já teve, quando criança, aquele esconderijo secreto ou refúgio, não é mesmo? Algo como uma cabana de lençóis, um canto isolado ou até um buraco numa árvore. Esses lugares eram os nossos pequenos santuários, onde a imaginação corria solta e nos sentíamos protegidos. Naquele ano, a aventura que começou como uma simples brincadeira se transformou em algo muito mais aterrador. Eu estava no 6º ano do ensino fundamental e morava em uma cidade bem pequena, onde todos se conheciam. Naquela época, eu costumava andar com 2 amigos da escola, o Felipe e o Marcos. Sempre que a gente tinha um tempo livre, nos aventurávamos pela cidade ou explorávamos as áreas próximas, que eram repletas de uma natureza exuberante. Um dia, enquanto caminhávamos pela floresta, encontramos uma cabana abandonada, escondida por entre as árvores. Era uma construção velha que parecia ter sido desocupada há muitos anos. A madeira estava apodrecida, as telhas quebradas e o lugar, coberto por uma espessa camada de poeira e teias de aranha, tinha um aspecto sombrio. Apesar da aparência assustadora, algo ali me fascinou. A cabana parecia um cenário de filme e, de certa forma, nos sentimos como se tivéssemos descoberto um lugar secreto, um esconderijo particular. Imediatamente, Felipe e Marcos começaram a fazer planos sobre como poderíamos voltar todos os dias depois da escola, como se a cabana fosse nosso refúgio para escapar da rotina. A primeira coisa que fizemos foi explorar o lugar, e ao entrar, vimos que, apesar de tudo estar em ruínas, ainda havia móveis e objetos antigos, como uma mesa quebrada, cadeiras empoeiradas e até algumas estantes com livros espalhados pelo chão. Parecia que o tempo havia parado ali, como se o lugar tivesse sido abandonado abruptamente. Era exatamente o tipo de lugar que queríamos para ser nossa base secreta. Começamos a levar de casa alguns itens para deixar o local mais confortável. Uma cadeira velha da minha sala, algumas revistas em quadrinhos e até alguns salgadinhos. Passávamos horas ali depois da escola, nos sentindo como verdadeiros aventureiros. Ninguém sabia do nosso esconderijo, e essa sensação de segredo e mistério só aumentava nossa empolgação. Naquela época, o local se tornou o centro de nossas vidas. Decidimos que, para manter o refúgio seguro, só nós 3 poderíamos entrar na cabana. Para isso, fizemos uma promessa. Ninguém mais da escola ou de fora deveria saber sobre o lugar. Era o nosso espaço. Com isso em mente, tomamos uma decisão prática. Pegamos de nossos pais um cadeado e uma trava, que instalamos na porta da cabana. Dessa forma, poderíamos trancar o local sempre que saíssemos e garantir que ninguém mais tivesse acesso. Dentro da cabana, colocamos uma trava adicional na porta, para aumentar a segurança e, claro, para garantir que ninguém entrasse enquanto estávamos lá dentro. Passamos a ter uma rotina. Todos os dias, decidíamos quem seria o responsável pela chave do dia. Quem chegasse mais cedo ficava com ela, e os outros precisavam fazer um sinal secreto para conseguir entrar. E a batida da porta tinha um código. 2 batidas, uma pausa, uma batida e 3 batidas no final. Essa era a nossa senha. O tempo passou e continuamos indo à cabana todos os dias. Era um hábito, algo que esperávamos ansiosamente todos os dias após a escola. Mas um dia, algo aconteceu que mudou tudo. Eu e Felipe chegamos primeiro à cabana e estávamos aguardando Marcos, que se atrasou por causa de uma atividade escolar. Ficamos lá, sentados, conversando sobre coisas bobas, quando ouvimos uma batida na porta. Imediatamente me levantei para abrir, pensando que seria Marcos, mas Felipe me segurou pelo braço e sussurrou no meu ouvido: "Essa não é a batida." Eu fiquei confuso, porque o som era exatamente como a nossa batida secreta, mas ele insistiu que não era a mesma. Fui até a porta e escutei com mais atenção. A voz que veio de fora não parecia com a de Marcos. Ela estava mais grave e arrastada, como se alguém tivesse fumado muito. "Ei, pessoal, sou eu, abram a porta", disse a voz, mas o tom estava estranho.
Ela repetiu isso algumas vezes e cada vez parecia mais irritada. Fiquei paralisado por um momento, sem saber o que fazer. Felipe me olhou com um olhar de medo e pela primeira vez começamos a questionar se deveríamos abrir a porta. Mas, como sempre, lembramos da nossa promessa. Nunca abriríamos para alguém que não usasse o código correto. Então as batidas voltaram, mais rápidas e impacientes. A voz continuava a insistir, mas nós não cederíamos. Cada batida parecia mais forte e a cada segundo ficava mais difícil de ignorar. O tempo parecia ter parado. Depois de algum tempo, as batidas cessaram de repente, deixando um silêncio incomum no ar. Ficamos em pé, congelados, esperando que algo acontecesse, mas nada aconteceu. Os minutos passaram e a tensão aumentou. O que quer que fosse, tinha ido embora. Decidimos que era hora de sair. Então fomos até a porta e a abrimos, mas não havia ninguém lá fora. O que me deixou ainda mais assustado foi que, ao olharmos ao redor, não havia nenhuma trilha, pegadas ou vestígios de alguém que pudesse ter passado por ali. Era como se tudo tivesse sido um pesadelo, mas ao mesmo tempo uma sensação de presença ainda nos rondava. Fomos até a casa de Marcos para saber o que estava acontecendo com ele. Quando chegamos lá, sua mãe estava lavando roupas e nos disse que ele estava muito doente. Ela explicou que, apesar da febre alta, Marcos ainda tentou ir para a escola naquele dia, mas foi levado em uma ambulância para o hospital. Fiquei em choque. Como poderia ser ele se estava em casa doente? Aquele ser que bateu na porta da cabana não era Marcos, e isso nos deixou muito mais assustados. Quando saímos da casa dele, estávamos em silêncio, refletindo sobre tudo o que acontecera. Eu ainda não conseguia entender o que tinha acontecido, mas sabia que não poderíamos voltar àquela cabana novamente. No caminho de volta para casa, tudo parecia normal, mas uma sensação estranha de algo me observando me incomodava. Quando cheguei em casa, o sol ainda estava brilhando forte e a temperatura estava bem quente. Entrei em casa, deixei minha mochila na sala e fui direto até a cozinha pegar uma refrigerante para tentar me acalmar. Após beber um pouco, decidi descansar no sofá. Fechei os olhos por alguns segundos, mas logo fui interrompido por batidas na porta. Minha primeira reação foi ignorar, achando que poderia ser alguém da vizinhança. Mas então percebi que a batida era exatamente como a nossa senha secreta. Era a mesma sequência. Fiquei paralisado. A sensação de pânico tomou conta de mim e, hesitante, fui até a porta para ver quem estava lá. O vidro da porta não permitia ver claramente, mas eu podia ver uma grande sombra. A porta estava trancada, mas a sensação de que algo ou alguém estava do outro lado era insuportável. Corri para pegar o telefone e liguei para Felipe, tentando entender o que estava acontecendo. Quando ele atendeu, minha voz estava trêmula e eu mal consegui falar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, uma outra voz, diferente, falou ao telefone. "Abra a porta." E foi isso que me deixou ainda mais apavorado. Eu não sabia se aquilo era real ou se estava sonhando. Despertei no sofá, com o telefone caído no chão e uma sensação de frio na espinha. Não sei como, mas algo de lá da cabana havia nos seguido. Mais tarde, Felipe me contou que também ouviu batidas em sua casa, exatamente as mesmas que ouvimos na cabana. Até hoje, fico me perguntando o que aconteceu naquele lugar. Algo nos seguiu, isso é certeza. E não era uma pessoa comum. Não sei o que era, mas sei que não era humano. Olá a todos. Desde a minha infância, sempre fui sensível a fenômenos paranormais. Uma habilidade rara e, muitas vezes, assustadora. Tenho sido afligido por uma condição peculiar. Sou capaz de ver coisas que, aparentemente, os outros não conseguem perceber. Essa capacidade tem sido tanto uma bênção quanto uma maldição, pois ela me coloca em contato com realidades que muitos preferem ignorar.
Tenho inúmeras histórias para compartilhar, mas hoje vou contar sobre uma experiência particular com uma entidade que, embora seja pouco conhecida, tem aparecido em outros relatos de pessoas que, assim como eu, já se depararam com o inexplicável. Desde muito jovem, eu soube que minha habilidade não se limitava a ver espíritos, mas parecia abranger outras formas de manifestação sobrenatural. Quando tinha apenas 8 anos, minha mãe e meu irmão se mudaram para a casa dos meus avós, em uma cidade pequena chamada Rio do Sul. Eu estava com meu avô em um dia qualquer, quando ele se afastou por um momento para comprar sorvete. Então, fui levado a sentar em um banco na frente da casa, observando o céu. Naquela época, o céu estava carregado de estrelas, e eu adorava me perder na imensidão do universo, refletindo sobre meu futuro e deixando a mente divagar. Era um hábito meu, e costumava passar horas apenas contemplando. Foi então que, enquanto eu olhava as estrelas, algo começou a chamar minha atenção. Algo incomum aconteceu no céu. Uma sombra enorme surgiu, obscurecendo as estrelas e voando para longe de mim. A figura parecia um homem, mas não um homem comum. Ele tinha asas grandes e negras que se moviam com uma leveza sobrenatural. A sensação era de que algo muito fora do normal estava acontecendo ali, algo além da minha compreensão. Eu me recordo claramente do momento em que, assustado e maravilhado ao mesmo tempo, corri até minha mãe e minha avó para contar o que havia visto. Um homem com asas negras sobrevoando a cidade. Infelizmente, o que isso causou foi apenas risadas. Ninguém acreditou em mim, e isso foi um choque para minha mente jovem. Naquela casa, morávamos todos juntos. Eu, meus avós, tios, minha mãe e meu irmão. Era uma casa grande, cheia de vida, e muitas vezes fazíamos as refeições em grupo. Era um ambiente de convivência intensa. Depois do incidente com a criatura no céu, passados alguns dias, já era noite quando me acomodei na sala para dormir. Como sempre, adormeci ali mesmo, mas alguém veio me pegar para me levar à cama. Depois de um tempo, comecei a ouvir os risos do meu irmão, meus tios e meus avós na sala, enquanto assistiam televisão. Eles estavam bem próximos ao quarto, mas logo fui envolvido pelo sono novamente. No entanto, algo me acordou, e dessa vez, o que me despertou não foi um simples som. Eu sentia uma presença estranha no meu quarto. Não conseguia ver claramente, mas a sensação era de que algo ou alguém estava ali. Levantei-me da cama e fui até a sala, em busca de conforto. Mas antes de sair do quarto, algo me fez virar a cabeça, como se uma força invisível me atraísse. Olhei na direção da minha cama e vi à sombra uma figura escura. Era uma silhueta humana, mas com características monstruosas. Chifres enormes e uma espécie de capa envolta no corpo, como se fossem asas. O ser estava parado, imóvel, observando-me. Foi um instante que durou uma eternidade, mas finalmente consegui fugir do quarto e gritar. Minha avó, sempre protetora, correu até mim e me abraçou. Eu, ainda em pânico, contei o que havia visto. Ela me acreditou de imediato. E, para minha surpresa, ela mesma tinha percebido algo estranho em outros momentos. Uma sensação de angústia no peito e um cheiro de decomposição que tomou conta da casa de repente. Como se uma presença maligna tivesse se infiltrado ali. Felizmente, após essa experiência aterradora, nunca mais vi aquela entidade, nem em minha casa, nem no céu. Ela parecia ter desaparecido. A vida seguiu seu curso, e após 3 anos, fui morar com meu pai na capital. Minha mãe, meu irmão e meu padrasto permaneceram na cidade enquanto eu seguia meu caminho. Muitos anos se passaram desde aquela noite, mas o que eu vivi nunca me deixou. Recentemente, minha mãe me ligou para dar uma notícia triste. A senhora Rosana, uma mulher muito querida por todos, que sempre foi amiga do meu avô e costumava comprar sorvete para ele, havia falecido.
Ela sempre teve um lugar especial no coração da nossa família. Durante a ligação, notei que minha mãe queria me contar algo mais, mas estava receosa. No final, ela acabou revelando o que havia acontecido. Aquele ser, a criatura que eu vi no passado e que todos zombaram, foi visto novamente por outras pessoas. O primeiro a contar sobre isso foi um amigo de minha mãe, que, visivelmente assustado, relatou um sonho vívido no qual viu algo saindo de seu quarto, à noite, em uma madrugada escura. Alguns dias depois, uma tragédia aconteceu. Sua ex-esposa, a quem ele ainda amava, morreu em um acidente de carro. Esse fato parecia estar de alguma forma ligado à aparição. Não muito tempo depois, na igreja onde meus avós frequentam, uma irmã contou que um de seus netos, junto com seu pai, havia visto um ser demoníaco sobrevoando a casa deles. Apenas eles podiam ver essa criatura. 3 dias depois, o jovem, aparentemente atormentado por algo inexplicável, acabou ficando louco. Minha mãe me contou que o rapaz estava obcecado por vozes que surgiram em sua mente, ordenando-lhe que fizesse algo terrível. O evento mais recente, e o que me fez recordar tudo o que vivi, foi quando minha mãe ouviu um bater de asas muito alto, vindo da porta da sala. Ela correu assustada, pois nunca havia ouvido um som tão estranho. Foi nesse momento que, de repente, todas as lembranças daquela época voltaram à tona. Me revoltei com minha mãe por não ter acreditado em mim. Ela ficou surpresa, pois até mesmo o marido dela, quando soube de todas as aparições, revelou que, quando era adolescente, também havia visto a mesma criatura. O que me assusta até hoje é que não sei ao certo o que essa entidade realmente é. Um demônio? Um espírito maligno? O que sei com certeza é que ela carrega consigo um peso de tragédias, e onde quer que ela vá, o mal parece seguir. Essa experiência, que nunca pude explicar totalmente, continua a assombrar meus pensamentos. Antes que eu me esqueça, ao longo dos anos, em minha família sempre fomos muito perceptivas e possuíamos habilidades que, mesmo sem compreender completamente, sempre nos distinguiam. Éramos 3 irmãs. Nossos pais eram separados e morávamos com nossa mãe, que após um longo dia de trabalho, voltava para casa à noite. Eu devia ter apenas 9 anos na época. Minha irmã mais velha tinha 11 e a mais nova apenas 5. A casa onde morávamos era pequena, mas possuía vários andares, o que lhe dava uma sensação de amplitude, mas também um toque de mistério. Com o tempo, começamos a perceber que sempre havia ruídos estranhos na casa, como se alguém estivesse se movendo nos corredores ou subindo as escadas à noite. Nosso único protetor era um Doberman, que meu pai havia deixado conosco antes de partir, mas ele, por mais valente que fosse, não parecia ser o suficiente para nos proteger de algo mais sobrenatural. Desde que papai se foi, começamos a perceber a presença de crianças em casa. Não eram crianças comuns. Eram figuras sombrias e inquietantes, cujos olhos brilhavam no escuro. Às vezes, seus olhos eram vermelhos. Outras vezes, eles tinham um brilho tão intenso que chegavam a assustar. E sempre mostravam dentes afiados, como se estivessem prontos para nos devorar. Elas se moviam pela casa com uma presença ameaçadora, mas, de alguma forma, sempre sabíamos quando elas estavam perto. Nosso quarto era dividido em 2 partes, uma vez que no andar superior havia uma oficina onde meu pai costumava trabalhar antes de se separar da minha mãe. Havia também um pequeno jardim, que não passava de um espaço reduzido ao ar livre, com uma cúpula de plástico que cobria um armazém. Essa área estava cercada por 4 muros altos e a cúpula ficava posicionada diretamente sobre a sala. Era uma área estranha e muitas vezes, quando tentávamos dormir, podíamos ver algo se movendo acima de nossas cabeças, na cúpula. Podia ser um gato, mas isso não explicava como ele havia conseguido entrar lá.
Queríamos acreditar que eram apenas nossa imaginação, mas na verdade não conseguíamos descartar a ideia de que aquelas crianças estranhas estavam por trás de tudo. Na porta da sala havia uma escada com uma janela de vidro chinês que dava para o exterior. Em muitas noites, podíamos ver com um frio na espinha a silhueta de alguém subindo as escadas. Nosso consolo, naquelas noites assustadoras, eram 2 brinquedos, um boneco e uma boneca. O boneco, chamado Pepe, era do tamanho de um bebê de 3 meses, daqueles que fecham os olhos automaticamente quando você os deita. Já a Lola era uma boneca que, se bem me lembro, era parecida com o Pepe, mas um pouco menor e com os cabelos mais longos e sedosos. Essa boneca era especial, pois tinha sido dada para minha mãe, e por isso nós sempre cuidávamos dela com muito carinho e atenção, especialmente devido ao medo das crianças sombrias que assombravam nossa casa. Para protegê-las, escondíamos nossas bonecas em um pequeno depósito que ficava sob a escada, mas, por algum motivo inexplicável, elas sempre levavam a Lola. Era como se ela tivesse vida própria, sempre reaparecendo em locais inesperados, como numa cadeira na sala de jantar, na lavanderia ou no chão do nosso quarto. Certa noite, em um desses episódios, ouvimos um baque vindo do outro lado do quarto. Nos olhamos, hesitantes, e logo percebemos que a Lola havia caído. Na primeira vez que isso aconteceu, olhamos para o chão e encontramos a boneca perto da cama, mas mais afastada da prateleira onde a tínhamos deixado. Queríamos pegá-la, mas quando minha irmã mais velha se aproximou para tocá-la, vimos que a boneca estava sendo puxada para debaixo da cama. Ficamos paralisadas, sem saber o que fazer. Esses acontecimentos bizarros se tornaram cada vez mais frequentes, a ponto de muitas vezes passarmos a noite acordadas. A casa onde morávamos não era nossa, ela pertencera ao meu avô. Lembro claramente de pedir para minha mãe nos mudar para uma casa mais próxima da escola, mas, se isso não fosse possível, qualquer mudança já nos parecia suficiente. A mudança foi uma experiência cansativa e perturbadora. Durante o processo, muitos dos brinquedos que até então estavam quietos começaram a se mover sozinhos. O mais estranho de tudo foi que nossa caixinha de joias, que estava guardada na oficina, desapareceu misteriosamente no mesmo dia da mudança, junto com a Lola. Nunca conseguimos descobrir o que realmente aconteceu com aquelas crianças estranhas que apareciam e sumiam, como sombras na escuridão. Com o tempo, ouvimos rumores e histórias que sugeriam que essas crianças poderiam ter sido doentes ou até mesmo demônios tentando nos atormentar. Porém, a maior revelação veio recentemente e foi algo que nos deixou perplexas. Estávamos conversando sobre a Lola e como ainda sentíamos sua falta quando, de repente, nossa mãe nos perguntou quem era essa tal Lola. Nós 3, sem hesitar, respondemos: sua velha boneca. Foi então que nossa mãe, com uma expressão confusa, nos disse que nunca teve uma boneca com esse nome. Ela insistiu que não gostava de bonecas e afirmou que nós nunca havíamos tido uma assim. Isso nos deixou ainda mais confusas. Agora, questionamos se isso poderia ser algum tipo de efeito Mandela, uma falha na memória coletiva, ou talvez a Lola fosse algo mais, algo que se transformava, uma presença espiritual disfarçada de brinquedo. Queremos acreditar que tudo isso foi fruto da nossa imaginação, mas, sendo honestas, é difícil aceitar essa explicação, pois todas nós lembramos com detalhes assustadores dos eventos que aconteceram. Agradecemos por ouvirem nossa história, que Deus abençoe a todos nós. Na véspera de Natal de 2010, eu tinha 18 anos e trabalhava na drogaria Nova Saúde, no coração do Rio de Janeiro. Era um emprego simples, mas importante para ajudar minha família. Infelizmente,
Meu último turno daquele ano caiu justamente na noite de Natal. Por mais que eu tenha considerado pedir demissão, meus pais, sempre firmes, me aconselharam a continuar. A farmácia ficava a cerca de 8 quilômetros da minha casa, localizada em uma esquina discreta, no fim de uma rua sem saída. Durante o dia, o movimento era moderado, o suficiente para justificar sua existência. Porém, à noite, especialmente depois das 8, o lugar se tornava quase um deserto. Naquela véspera, eu já imaginava que não haveria clientes após as últimas horas do dia. Meu turno começara às 4 da tarde e, surpreendentemente, as primeiras horas foram bastante movimentadas. Mas, como de costume, o fluxo diminuiu drasticamente após as 8. A loja encerraria às 10 naquela noite especial e eu estaria sozinho no balcão até o horário de fechamento. Isso me deixava um pouco apreensivo, mas era parte do trabalho. Para tornar a situação ainda mais melancólica, a colega com quem eu dividia o turno, por quem eu tinha uma leve atração, sairia antes. Passamos boa parte da tarde conversando enquanto o movimento estava tranquilo. Quando ela saiu, um vazio tomou conta do ambiente. Conforme as horas passavam, o silêncio na farmácia parecia se tornar mais pesado. Às 11 da noite, eu já contava os minutos para o fim do turno. Durante a última hora, apenas um cliente entrou na loja, comprou rapidamente e foi embora, deixando-me novamente sozinho. Foi então que algo estranho aconteceu. Ouvi um som suave vindo da janela, como se algo estivesse arranhando o vidro. Olhei para fora e vi um homem parado na calçada. Ele vestia um casaco grosso com capuz que escondia parcialmente seu rosto, calças largas e botas escuras. Seus movimentos eram lentos e deliberados. Ele parecia alheio ao fato de estar sendo observado, mas, ao notar meu olhar, dirigiu-se para a entrada. Assim que ele entrou, passou por mim sem dizer uma palavra, apenas me olhando fixamente com olhos que transmitiam algo perturbador. Ele caminhou para um dos corredores, desaparecendo entre as prateleiras. Decidi não abordá-lo de imediato, mas minha atenção permaneceu fixa em qualquer movimento ou som que viesse daquela direção. Poucos minutos depois, ouvi um barulho estranho, batidas rítmicas que ecoavam pela loja. Tentei identificar de onde vinha o som, mas ele parecia se deslocar. Caminhei até o canto do balcão e olhei na direção dos corredores, mas tudo parecia vazio. O som, porém, continuava, como se estivesse sendo produzido de propósito. Meu instinto dizia que algo estava errado, mas não consegui decidir o que fazer. Para piorar a situação, comecei a sentir uma necessidade urgente de ir ao banheiro. Era um problema, já que as regras da loja não permitiam que o caixa ficasse desocupado enquanto houvesse clientes. Mesmo assim, minha preocupação com o homem estranho era maior do que meu desconforto físico. Depois de alguns minutos de hesitação, resolvi chamá-lo. Com licença? Minha voz ecoou pela loja, mas não obtive resposta. Decidi investigar. Caminhei pelos corredores, chamando novamente, mas ele não apareceu. Em vez disso, os barulhos persistiam, agora mais variados. Guizos balançando, batidas e até risadinhas abafadas. No corredor de doces, parei ao ouvir um som mais próximo. Espiei pelas prateleiras e, para meu horror, vi 2 olhos me observando fixamente através dos pequenos furos de uma das prateleiras. Antes que eu pudesse reagir, os olhos desapareceram e o homem surgiu repentinamente no corredor onde eu estava. Ele começou a emitir sons estranhos, como risadas infantis misturadas a murmúrios desconexos. Seus movimentos eram assustadoramente erráticos e ele avançava em minha direção com pequenos saltos. Apesar de parecer cômico à primeira vista, a cena era absolutamente aterrorizante. Ele se aproximava cada vez mais rápido e eu sentia meu coração disparar de medo. Recuei instintivamente, tentando manter a calma, mas minha mente já buscava desesperadamente uma saída. Foi então que ele parou no final do corredor,
a poucos metros de mim, e seu semblante mudou. O sorriso infantil desapareceu, dando lugar a uma expressão de pura malícia. Seus olhos, antes apenas curiosos, agora emanavam ódio. Sem pensar duas vezes, corri para a frente da loja. Quando olhei para trás, vi que ele havia começado a me perseguir, agora com passos decididos. Corri para a porta da frente e a empurrei para sair. O ar fresco da rua me deu uma sensação momentânea de alívio, mas a perseguição continuava. Ele não estava mais brincando, agora parecia decidido a me alcançar. Minha mente entrou em estado de alerta. Decidi correr para os fundos do prédio, onde a porta ainda estava destrancada. Entrei rapidamente e travei a porta atrás de mim. Meu coração estava acelerado, mas minha prioridade era garantir que ele não tivesse mais acesso à loja. Corri para trancar a entrada principal, certificando-me de que estava segura. Peguei o telefone no balcão e liguei para meu gerente, explicando tudo o que havia acontecido. Ele parecia confuso, mas prometeu tomar providências. Enquanto eu falava, ouvi novamente aquele som de batidas, agora vindo de dentro da loja. A realização de que ele ainda poderia estar lá me fez largar o telefone e sair correndo para o carro. Em questão de segundos, já estava dirigindo para casa, deixando a farmácia e o homem misterioso para trás. No dia seguinte, soube que a polícia havia sido chamada, mas nada foi roubado ou encontrado. Até hoje, não sei quem era aquele homem ou o que ele queria, mas a experiência deixou uma marca que nunca esquecerei. Era o último mês de 2021 e o ar fresco da temporada festiva estava no ar. Clarice, minha namorada, e eu decidimos fazer uma escapada para as montanhas Poconos. Havíamos reservado uma casa acolhedora no Airbnb, descrita como o refúgio perfeito para quem busca paz e tranquilidade, longe do tumulto da cidade. Quando encontramos a propriedade online, as fotos nos encantaram. A casa estava cuidadosamente decorada com enfeites natalinos, desde as luzes cintilantes que adornavam as janelas até os pequenos detalhes festivos espalhados pela sala. Estava situada em uma região montanhosa, cercada por árvores e paisagens imaculadas, e ficava perto de uma charmosa vila. Além disso, uma previsão de forte nevasca prometia transformar a paisagem em um cenário de conto de fadas. Por isso, decidimos partir mais cedo do que o normal, para garantir que chegaríamos antes da neve e termos tempo suficiente para comprar alguns itens essenciais antes da tempestade. Nossa viagem de carro durou cerca de 4 horas. Durante o percurso, paramos em uma loja Family Dollar para comprar mantimentos e alguns petiscos. Quando finalmente chegamos à estrada de cascalho que subia pelas montanhas, uma sensação de expectativa tomou conta de nós. A casa, isolada e cercada por bosques, parecia retirada de um livro de histórias. Tinha um deck enorme com uma banheira de hidromassagem, um convite perfeito para relaxarmos enquanto observávamos a neve cair. A decoração externa também contribuía para a magia do lugar, com renas iluminadas, um boneco de neve gigante e bastões de doce coloridos que formavam um caminho encantado até a porta. Como era de praxe, fizemos algumas idas e vindas entre o carro e a casa para descarregar nossas coisas, e logo a casa estava repleta das nossas malas e objetos pessoais. Ao entrarmos na casa, uma sensação de acolhimento imediata nos envolveu. Era tudo o que esperávamos. Um lugar perfeito para descansar. A sala principal exibia uma árvore de Natal majestosa e ao redor dela, enfeites delicados criavam um ambiente caloroso e íntimo. O aroma amadeirado do ambiente dava aquele toque característico das cabanas nas montanhas. Apesar de ser mais moderna do que uma cabana tradicional, havia um charme simples, mas elegante. Nos cantos da sala,
pilhas de lenha estavam empilhadas ao lado de uma lareira grande e acolhedora. A casa tinha 3 quartos, mas apenas um era necessário para nós. Colocamos nossas malas no segundo quarto e, como sempre, fui dar uma olhada nos detalhes do lugar. Explorei a TV para ver se havia algum serviço de streaming e me aproximei das janelas do andar superior. A vista lá de cima era impressionante. Mas o que mais me chamou a atenção foi algo mais distante, na parte externa da casa. Uma área que parecia desabitada, com uma aparência peculiar, como se fosse uma oficina ou lavanderia improvisada. Um pequeno detalhe que fiquei pensando por um tempo. Enquanto isso, ouvi uma batida na porta da frente. Subi rapidamente para abrir e encontrei um homem na casa dos 40 anos, usando calças de moletom cinza e uma jaqueta marrom surrada. Ele me olhou com um sorriso forçado e disse: "Tudo certo por aqui?" Respondi educadamente, confirmando que tudo estava ótimo, e perguntei se ele era o responsável pelo aluguel. Ele confirmou que cuidava da casa junto com o irmão. Curiosamente, ele se apresentou como Marcos, embora eu não tivesse ouvido esse nome antes. Ele mencionou que morava perto, na casa ao lado, e que, caso precisássemos de algo, poderia nos ajudar. Agradeci e ele se despediu, indo embora. Achei curioso que ele soubesse que eu estava com mais alguém, já que Clarice não havia saído para atendê-lo. Talvez João, o anfitrião com quem eu havia feito a reserva, tenha mencionado algo sobre nós. Nos acomodamos e logo começamos a preparar o jantar. Coxas de frango, brócolis cozidos, batatas e pão de milho. A refeição era simples, mas deliciosa. Jantamos no sofá, com as luzes suaves da árvore de Natal iluminando o ambiente, criando uma sensação de aconchego. Para acompanhar, assistimos O Expresso Polar, um clássico natalino que nunca enjoa. Nossa conexão com o Natal sempre foi especial, e passávamos horas trocando histórias e rindo juntos. Após o jantar, e esperando que a comida tivesse tempo para assentar, decidimos aproveitar a banheira de hidromassagem no deck. A noite estava fria, com a neve caindo suavemente, e parecia a oportunidade perfeita para relaxarmos e aproveitar o ambiente. No entanto, assim que entramos na banheira e começamos a relaxar, algo estranho aconteceu. O motor da banheira parou subitamente, interrompendo o som das bolhas e deixando um silêncio desconfortável no ar. Olhei para Clarice e trocamos olhares desconcertados. Não era normal. De repente, ouvimos passos. O som era nítido, inconfundível, e vinha de algum lugar do lado de fora se aproximando de nós. Clarice sussurrou, quase sem palavras: "Devo perguntar quem é?" Mas antes que eu pudesse responder, ela disse com firmeza: "Não, não faça isso." Os passos se afastaram gradualmente, até desaparecerem. Fiquei em silêncio, tentando processar o que acabara de acontecer. Eu estava tenso, e a sensação de inquietação tomou conta de mim. Tentamos racionalizar, mas não conseguíamos encontrar uma explicação razoável. Voltamos para dentro e decidimos tomar banho, tentando relaxar. Porém, assim que a água quente entrou em contato com nossa pele, a temperatura caiu drasticamente. Em segundos, a água estava completamente fria. Gritamos e saímos apavorados do chuveiro. Sentindo-nos ainda mais desconfortáveis, peguei meu celular e mandei uma mensagem para João, o anfitrião, pedindo ajuda. Ele respondeu cerca de meia hora depois, dizendo que isso era incomum e que mandaria alguém para verificar o aquecedor no dia seguinte. Decidimos tentar dormir, apesar de estarmos bastante perturbados. Mas no meio da noite, uma batida forte na porta da frente nos acordou. Clarice, assustada, me acordou imediatamente. "Eu vou ver quem é", murmurei, tentando disfarçar o medo, mas ela me impediu. "Não, fique aqui e fique em silêncio." Confesso que me senti aliviado pela sugestão dela. O silêncio da casa era interrompido apenas pelos nossos corações batendo forte. Então, a batida se repetiu, 3 vezes seguidas, de forma estridente. O som ecoava pela casa,
fazendo os nervos se tensionarem ainda mais. Depois, tudo se acalmou. Não ousamos sair da cama. As horas seguintes foram uma mistura de medo e espera. Quando o silêncio voltou a reinar, decidimos adormecer novamente. Na manhã seguinte, mandei outra mensagem a João contando sobre a batida na porta. Ele parecia tão confuso quanto nós e disse que achava a situação estranha. Reforçou que, caso algo acontecesse novamente, deveríamos chamar a polícia. Era uma resposta razoável, mas não exatamente reconfortante. O que mais poderia ele sugerir? Ficar armado? A ideia me fez rir nervosamente. Quando olhei para fora, a paisagem tinha mudado. A neve cobria tudo e continuava a cair suavemente. Mesmo assim, algo me incomodava. Ao limpar a neve do carro, percebi pegadas ao redor da casa, que não estavam ali antes. As marcas pareciam recentes, como se alguém tivesse passado por ali durante a noite. Mas o mais estranho é que, com a neve caindo durante a madrugada, qualquer pegada anterior deveria ter sido coberta. Quem seriam aquelas marcas? Foi então que ouvi passos vindo na minha direção. Era um homem chamado Marcos, surgindo por trás do carro. Ele se aproximou e disse que estava ali para verificar o aquecedor. Aproveitei a oportunidade para perguntar sobre as batidas na porta e as pegadas na neve. Ele olhou para as marcas com um olhar distante antes de responder, como se não estivesse realmente se importando. Tem muita gente estranha por aqui que gosta de rondar à noite. Perguntei se deveríamos evitar usar a banheira à noite. Ele garantiu que não precisávamos nos preocupar e, com um sorriso forçado, entrou na casa para fazer a inspeção. Naquela tarde, enquanto João não respondia, tomei coragem e mandei uma mensagem a ele para relatar o ocorrido. A resposta foi uma verdadeira surpresa. Ele me perguntou quem era Marcos. A princípio, pensei que fosse uma piada, mas então percebi que algo estava muito errado. Seu irmão, Marcos, o homem que cuida da casa com você, escrevi, sentindo a ansiedade aumentar. A resposta de João foi ainda mais assustadora. Quem é Marcos? Eu não tenho irmão. O chão parecia ter desaparecido sob meus pés. Eu fiquei atônito, tentando entender. João negou completamente e me pediu mais informações sobre quem era essa pessoa. Era impossível acreditar. Clarice e eu nos olhamos em silêncio, o pânico começando a tomar conta. Eu sabia o que tínhamos que fazer. Precisávamos sair dali imediatamente. Arrumamos tudo às pressas e, sem pensar duas vezes, jogamos as malas no carro. Quando estávamos prontos para ir embora, vi Marcos vindo em nossa direção, caminhando rápido em nossa direção. Minha mente ficou em branco, engatei a marcha e acelerei. O medo era palpável e só quando estávamos longe, ainda tremendo, percebi que havíamos escapado por pouco. Não conseguimos entender como aquilo tudo aconteceu. O mistério de Marcos, as batidas na porta e as pegadas na neve continuaram a nos assombrar. Chegamos a ligar para a polícia, mas quando João chegou à casa, ninguém estava mais lá. Ele garantiu que não sabia de nada e ninguém sabia quem era aquele homem. O que mais me assusta é o fato de que ele estava nos observando o tempo todo. Até quando estávamos na banheira? Até quando estávamos na casa? Não sei qual era a intenção dele, mas sei que quando voltamos para casa, a sensação de alívio foi indescritível.